Olá, clientes e investidores da XP Investimentos. Estamos aqui hoje para mais um Conheça Mais, cuja empresa convidada é o Banco Pine. Bem, não é a primeira vez que o Pine vem aqui nos estúdios da XP TV, mas vale a pena comentar um pouco sobre essa instituição financeira. Bem, o banco é um dos maiores atuando aqui no Brasil no segmento de middle market, né? Ou seja, atuando com empresas de médio e grande porte, e tem hoje mais de 6 bilhões de reais em sua carteira de crédito. Hoje, para nos contar um pouco mais sobre a história do banco, suas perspectivas, bem como o setor de atuação, né, o setor financeiro, temos conosco o seu vice-presidente de finanças, senhor Norberto Zayet. Olá, Norberto. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da XP TV. Acho que inicialmente gostaria que você comentasse um pouco sobre a história do Banco Pine, seus principais produtos e como anda o banco atualmente. Claro, obrigado. É um prazer estar aqui, Gustavo. O Banco Pine é um banco focado no atendimento completo a empresas. É um banco focado no relacionamento de longo prazo com empresas. E para isso, é um banco comercial, é um banco que dispõe de linhas de crédito para suportar esses clientes, para apoiar esses clientes nos seus projetos de crescimento. E também outros produtos, que não para só no crédito, né? A gente, como te disse, de uma maneira completa que atender o cliente, seja na parte de hedging, né, de proteção dos riscos inerentes no balanço das empresas, né, proteção de risco de preço de commodities, proteção de risco de preço de câmbio, de taxa de juros, assim como também oferecendo soluções de mercado de capitais, oferecendo gestão de ativos e oferecendo também advisory e M&A. Então, é uma gama de produtos bastante diversa, bastante completa para atender um cliente de uma maneira ampla e de maneira a atendê-lo no longo prazo. Entendi. Então, na verdade, vocês tentam buscar aí quase que um vácuo onde os grandes bancos não conseguem atuar tão bem por atuarem muito com pessoa física, ao contrário de vocês que praticamente não atuam com pessoa física. Você sabe, a gente atua num segmento muito focado do mercado de empresas, que é o que a gente chama de o upper middle low corp, né? A empresa é o middle market, a camada mais superior do middle market e a camada mais inferior do corporate, né? Uma empresa, para a gente, é uma empresa ideal, é uma empresa com faturamento entre 500 milhões de reais e 1,5 bi, 2 bilhões de reais por ano. Então, é um segmento do mercado que os bancos grandes não têm muito interesse. Os bancos grandes estão muito focados no middle market clássico, né, no menor, na empresa menor de 30, 50 milhões de reais de faturamento ou menos, ou na empresa grandona, de 5, 10 bilhões de reais de faturamento. A gente está focado num segmento muito específico, que é um segmento que é mal servido pelos bancos grandes. E a gente atende essa empresa como se ela fosse a empresa grande do banco grande. Sim, sim. Então, o grande cliente. O grande cliente. E ela é, de fato, um cliente extremamente importante para a gente. A gente trata essa empresa como uma empresa corporate. Então, acho que o diferencial é esse. O diferencial de rapidez, de poder dizer um sim ou não para uma empresa num tempo muito mais rápido do que um banco grande daria, de dar uma atenção personalizada para a empresa, de entender o balanço da empresa, entender quais são as metas de longo prazo da empresa, como ela cresce, como é que ela vai crescer, qual que será a melhor estrutura de capital para ela crescer. Entender profundamente e ajudar essa empresa a percorrer os passos que ela precisa para chegar, para se graduar. Perfeito, está claro. Agora falando um pouco sobre resultado, né? A gente já está chegando aí, finalizando o primeiro semestre de 2011. Queria que você comentasse como é que foi, de uma maneira geral, 2010 e como é que vem sendo esse primeiro semestre de 2011. Olha, 2010 foi um ano muito bom para o banco. O nosso banco de empresas foi um banco que performou super bem, 14% de ROE, e um ano muito importante também da consolidação e da perenização da estratégia nossa de diversidade de produto e atendimento completo de empresas. A gente continua nesse processo aí em 2011, a gente mostrou aí um primeiro trimestre bastante em linha com o que a gente esperava. O banco de empresas nosso com ROE acima de 17%. A gente tem guidance aí de ter um ROE entre 17% e 20% para o banco de empresas nesse ano. A gente espera um crescimento de carteira ainda importante, entre 15% e 20%,
Esse ano menor que o ano passado, claro que o PIB está crescendo menos do que cresceu no ano passado, mas na média do mercado, e crescendo também a diversificação de fontes de receita, né? Como te disse, o crédito é importante, o crédito é um produto que a gente usa para apoiar os clientes, mas os outros produtos vão ganhando cada vez mais importância. Hoje o banco é um banco 70-30, em termos de 70% de receitas vindas do crédito e 30% de receitas vindo de outros produtos, como hedging, né, proteção, como mercado de capitais, como tesouraria. Enfim, a nossa cabeça é continuar nessa diversificação, o ano está indo muito bem nesse sentido. Depender cada vez menos de crédito, né? Depender, crédito sempre é importante, e crédito sempre vai ser o carro-chefe. Mas cada vez menos. Depender, ter uma diversificação na pizza, né, no bolo de receitas, que chega mais a ser perto de um 60-40, quem sabe eventualmente aí no médio e longo prazo ser um meio a meio. Entendi. Já que a gente está comentando sobre o crédito, tem um dos pontos que mais vem chamando a atenção em 2011, que são as medidas macroprudenciais que o governo federal ele vem tentando utilizar, né, para barrar a entrada de dólares no país, enfim, que vem atrapalhando bastante o déficit, o superávit primário, dentre outros itens. Então, o Banco Pine ele sempre captou bastante lá fora. Queria que você comentasse como é que vocês estão atuando nessa nova dinâmica de mercado em que cada vez está mais difícil captar no exterior e trazer esses recursos para cá. Olha, a gente fez uma captação aí no começo do ano de um AB Loan com um organismo multilateral, que é o IIC, que é um braço do Banco Mundial, que foram 106 milhões de dólares, num prazo de 2 e 3 anos. Quer dizer, a gente não enfrentou nenhuma dificuldade em fazer essa captação. A gente está sempre atento às oportunidades de mercado para fazer captações externas, tanto via multilaterais, quanto via o próprio mercado de capitais. As medidas macroprudenciais, no nosso segmento, não nos afetam muito pouco, né? Se for colocar dentro dessas medidas macroprudenciais, o que o Banco Central colocou aí de medidas de tentar conter o crescimento do crédito ao varejo e etc., o banco não está no varejo, né? O banco é um banco completamente de empresas, um banco focado em empresas. Então, as medidas macroprudenciais como um todo nos afetam diretamente muito pouco. Agora, obviamente, como elas afetam o sistema como um todo, né? O Banco Central pediu mais compulsórios, então isso afeta o sistema e indiretamente nos afeta. Mas, assim, em termos de captação externa, as oportunidades estão aí, a gente está sempre olhando para as oportunidades, vide esse AB Loan, que foi captado aí em janeiro, e as oportunidades de crescimento de captação, tanto externa quanto interna, continuam bastante sólidos. Tá, mas de janeiro para cá o cenário ele mudou um pouco. Você acha que se você fosse novamente hoje a mercado, você conseguiria fazer uma captação nos moldes do que você fez em janeiro? Eu acho que nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu acho que existe a possibilidade, não agora, mas durante o segundo semestre desse ano, de se trabalhar numa operação bastante similar. A custos similares. A custos bastante similares. Perfeito. Teve um evento que chamou a atenção esse ano, principalmente com as ações, foi a entrada de um banco de fomento alemão, o DEG, no capital de vocês. Isso. Queria que você comentasse os detalhes de como é que ocorreu essa entrada no capital de vocês desse banco, o que ele tem eventualmente a agregar de valor ao Banco Pine. Sem dúvida. O DEG é um parceiro já de longa data do banco. O DEG começou o relacionamento com o Pine em 2006, através de uma dívida subordinada, e depois daí surgiram vários outros tipos de financiamento, tanto de dívida sênior e outros tipos de dívida. Então foi uma evolução natural do relacionamento nosso, né, o relacionamento do DEG com o Pine. O DEG conhece muito bem a capacidade de originação do Pine, a capacidade de gestão de risco de crédito, de gestão de portfólio que o Pine faz, e se sente muito confortável com isso e escolheu o Pine para ser o primeiro investimento no equity de um banco brasileiro feito pela instituição. Então, deixa a gente bastante honrado, porque acho que é a coroação de uma parceria. Eles trazem para a gente, do ponto de vista do DEG, eles têm um banco multilateral, então eles têm uma série de linhas de financiamento de longo prazo, de 6 a 15 anos ou mais, para financiamento de projetos, para financiamento de infraestrutura. E a gente tem toda a originação desse tipo de ativo para poder combinar com o financiamento que o DEG tem a oferecer. Então, do ponto de vista do banco, está agregando mais uma linha de financiamento para o nosso cliente,
naquela linha de sempre poder suportar e apoiar o cliente no longo prazo. Ou seja, você estava comentando sobre captar no segundo semestre desse ano, o DEG poderia ser uma alternativa? Não, a gente está falando, o DEG na verdade vai ser algo a mais, né? Nós estamos falando de captações afora o DEG, né? Então o DEG o que vai ser? A gente tem um relacionamento bastante forte e a gente vai conseguir trazer um pouco da nossa originação, trazer um pouco dos clientes do banco mais próximos do DEG. Eu acho que essa é a grande vantagem, a grande parceria que a gente está coroando com esse investimento em equity. Captações no segundo semestre vão acontecer independentemente disso. Entendi. A gente iniciou a conversa comentando um pouco sobre o perfil do banco, mas acho que valia comentar um pouco mais sobre como é que o Pine se diferencia, talvez não dos grandes, porque já está bem claro a diferença de vocês para os grandes, mas o segmento que vocês estão atuando, o middle marketing, que é justamente esse segmento em que os grandes bancos não dão tanto valor, ou pelo menos não davam no passado, apesar de já começarem a olhar um pouco melhor ao longo aí dos últimos meses, mas com outros bancos do mesmo segmento que vocês atuam, né, o middle, o que você seria melhor do que seus concorrentes especificamente nesse setor? Olha, o banco é um banco muito ágil, é um banco muito rápido, é um banco que tem diversidade de produtos, né? Então é aquilo que a gente estava comentando. Eu ofereço mais do que o crédito para o cliente. Eu ofereço um serviço, eu ofereço produtos que complementam a necessidade de crédito do cliente, procurando atendê-lo de maneira completa, a longo prazo e solidificando o relacionamento. Então, nós somos inovadores, nós temos flexibilidade de produto. É um banco que não para só no crédito e quer entender o cliente e apoiá-lo cada vez mais. Então eu acho que essa é a grande diferenciação. Eu acho que em termos do que a gente faz, no segmento que a gente atua aqui, na verdade não é o middle clássico, né? A gente está nesse segmento um pouco superior aí, que é o que a gente chama de upper middle, low corporate, essa empresa que a gente comentou. Eu acho que a gente presta um serviço diferenciado para essas empresas, a gente escuta isso deles e cada vez que a gente escuta isso deles, a gente vê que a gente está indo no caminho correto. Entendi. Eu acho que já comentou bastante aqui sobre o case Pine, eu acho que dá para todo mundo entender um pouco como é que funciona o banco, como é que são as suas estratégias. Então, enfim, acho que em poucas palavras, seja utilizando múltiplos de mercado, seja estratégias de curto e longo prazo, na sua visão, porque o Pine seria aí, o melhor investimento dentre as empresas de capital aberto no segmento de bancos? Olha, eu acho que a gente, tudo isso que eu te comentei, a gente criou no banco uma franquia de atendimento ao cliente e de apoio e de produto ao cliente, que é diferenciado. Eu acho que, você me fala, usar múltiplos de mercado, eu posso te dar um exemplo, que é o próprio exemplo do DEG, né? A gente fez essa subscrição, está fazendo essa subscrição de ações para o DEG, que representam 2,8% do capital do banco, a um múltiplo de 1,75 do preço do book de dezembro. Uhum. Então, eu acho que o DEG é um banco multilateral, olhando o médio prazo do Pine, viu valor. Bem mais que no mercado. E eu acho que isso é uma indicação importante. Eu acho que a gente se sente confiante de que o modelo de negócio do banco é um modelo de negócio correto, que a gente está no caminho certo e que atender os nossos clientes são a nossa franquia. Então, atendê-los muito bem e de maneira personalizada e com produtos diferenciados. Perfeito. Acho que está bem claro aqui um pouco sobre o banco. Agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Esse foi um Conheça Mais com o Banco Pine.